A corrida pelos SSDs vem se acirrando nos últimos anos. Um dispositivo que era tão caro antigamente, hoje vem se popularizando e mesmo o usuário casual não está abrindo mão de ter um SSD no seu computador, no seu notebook, pois ele acelera demais o desempenho, deixa a máquina muito mais responsiva e com isso aumenta a sua produtividade. Apesar da maioria das pessoas focar em SSDs de baixo custo, eu já fiz inclusive um comparativo aqui no canal com vários deles, eu vou deixar aparecendo aqui no canto, recomendo que assistam. Existe um público que prefere ir além, seja para usar uma workstation de alto desempenho ou para fazer algo que o PC Gamer adora, benchmark. Apesar dos SSDs PCI Express 4.0 já terem chegado no mercado, e muito em breve vou falar mais sobre isso aqui no canal, existe uma demanda por SSDs PCI Express 3.0 X4 NVMe, como esses dois que eu tenho aqui de altíssimo desempenho, Samsung 970 EVO Plus 500GB e Samsung 970 Pro 512GB. Eu vou fazer nesse vídeo um comparativo entre eles, vamos entender as diferenças essenciais e se vale a pena você comprar um. Vem comigo até o final. Precisando comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade com esse, visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Tela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas, conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. Eu já tive a oportunidade de testar outros SSDs da Samsung aqui no canal, por exemplo, o Samsung 960 EVO lá em meados de 2017, e na época já era um excelente SSD de alto desempenho, mas nós estamos falando agora de SSDs ainda mais rápidos usando o PCI Express 3.0 X4. O 960 EVO atingia 3.200 MB por segundo de leitura sequencial, 1.800 MB por segundo de escrita sequencial, 200 TB de quantidade total de bytes gravados, seria o endurance, né, a vida útil estimada do SSD. Ele tinha memória RAM como cache, 512 MB LPDDR3, 3 anos de garantia, protocolo NVMe 1.2. Agora nós temos aqui o 970 EVO Plus, que traz uma melhoria bem significativa em relação ao antigo 960 EVO em diversos aspectos diferentes. Vamos começar aqui com a velocidade. A leitura sequencial aumentou em 300 MB, ou seja, 3.500 MB por segundo. Aí você poderia falar assim, tudo bem, não foi uma grande melhora, mas a gravação aumentou demais. Lá, conforme eu falei, era 1.800 MB por segundo, aqui é 3.200 MB por segundo de gravação sequencial. Um aumento de 77%, impulsionado por recursos como o Intelligent Turbo Write, que acelera a gravação. O Endurance também subiu aqui, lá era 200 TB, aqui é 300 TB. A garantia também aumentou, 3 anos para 5 anos aqui. E o protocolo NVMe foi atualizado para 1.3. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um artigo excelente do AnandTech que explica a diferença do NVMe 1.2 para o 1.3, ok? Nós também temos memória RAM como cache, só que agora ao invés de DDR3, DDR4, os mesmos 512 MB. Ambos os SSDs 960 EVO e 970 EVO utilizam NANDs do tipo VNAND, que seria a NAND vertical, do tipo TLC. Mas curiosamente a Samsung informa no seu site que o 970 EVO Plus usa uma MLC de 3 bits, o que soa bem estranho, afinal MLC em sua essência seria 2 bits. Então, na verdade, esse SSD tem sim uma TLC 3 bits como os outros TLCs, apenas a versão 970 Pro, essa sim utiliza a NAND do tipo a VNAND, né, MLC, e com isso é muito mais durável que a versão TLC convencional, ok? Essa versão, conforme eu falei, tem aí uma durabilidade maior, 600 TBW. Então o tempo de endurance, de vida útil estimada para você gravar na versão Pro é o dobro da versão EVO Plus ou 3 vezes maior em relação ao 960 EVO de 2017. Nós temos aqui também uma velocidade alta, são 3.500 MB por segundo de leitura sequencial, mas curiosamente a gravação máxima teórica do Pro é menor que o EVO Plus. Aqui são 2.700 MB por segundo.
É bem interessante, curioso porque que a Samsung fez isso aqui. Pelo menos ele ganha no quesito durabilidade. Ele também conta com 512 MB de memória RAM, como cache, LPDDR4 e garantia padrão de 5 anos. Os dois modelos contam com criptografia automática via hardware AES-256, isso é totalmente transparente para o usuário no momento da gravação, os dados são criptografados e não há perda de desempenho como haveria se você estivesse fazendo isso via software. Olhando mais de perto para eles, nós vemos uma espécie de heatsink sobre o controlador Samsung Phoenix, sendo essa área a mais crítica que normalmente esquenta bastante. Os SSDs têm NANDs apenas de um lado, sendo duas VNANDs Samsung de 256 GB cada. Na parte de baixo nós vemos uma fina camada de cobre que atua como um dissipador. As dimensões dos SSDs seguem o padrão 2280, compatíveis com PCs e notebooks. Pela câmera térmica, rodando um teste de estresse, nós vemos que o 960 EVO Plus atinge a temperatura de 88 graus no heatsink do controlador, 79 na DRAM e de 59 a 69 graus nas NANDs, uma temperatura consideravelmente alta na controladora, mas já era esperado visto o altíssimo desempenho presente aqui. A versão Pro é um pouco mais quente, quase 95 graus no controlador, 90 graus próximo à DRAM e de 68 a 77 graus nas NANDs. E por esse motivo que nós vemos SSDs de alto desempenho vindo com robustos dissipadores ou mesmo placas-mãe MIDI para cima que trazem um dissipador incluso no slot M2. Afinal, são dispositivos, conforme vocês viram, bem esquentados. Vamos agora para os testes de desempenho. Nós vemos aqui nos testes que eu coloquei um SSD padrão SATA 3 com 480 GB no comparativo, além de um HD comum de 1 TB. Em benchmark sintético nós percebemos o que eu comentei anteriormente, o 970 Pro tem uma performance absoluta maior no geral, mas dependendo do teste ele chega a ficar bem inferior na gravação em relação ao EVO Plus, é bem estranho isso. O A400 com 480 GB entrega próximo do barramento SATA, né, que seria o seu limite, e o HD dentro dos seus 200 MB por segundo. No teste aleatório, no mesmo software, com arquivos pequenos em 4K, a versão Pro segue na frente, seguido muito de perto pelo EVO, e o HD apresenta, como a gente já esperava, um desempenho dezenas, às vezes centenas de vezes inferior, que é o mesmo que se repete no teste de latência, onde mesmo o SSD SATA 3 responde muito mais rápido que um disco rígido. Em AutoDisk Benchmark vemos a consistência dos SSDs. Estranhamente, ambos os Samsung a partir de um certo ponto apresentaram redução de performance, enquanto que o A400 e o HD permanecem entregando uma estabilidade melhor dado as suas limitações. O mesmo se repete com o progresso do teste na leitura sequencial. Seria esse um tipo de problema relacionado ao throttling por conta da alta temperatura encontrada nas unidades? É um ponto a se pensar. Nos testes práticos do dia a dia, vemos o que já era esperado, mesmo o melhor SSD 970 Pro não é muito mais rápido que o SSD SATA convencional, pois no processamento de softwares como Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop, existem limites impostos por outras áreas do computador, como processador, placa de vídeo e memória RAM, além do próprio software e do sistema operacional. Porém, em relação ao HD, sim, sempre haverá uma boa diferença. No carregamento do Windows, desde o momento que inicia a logo até chegarmos na área de trabalho, essa diferença é novamente ressaltada em relação ao HD, com empate técnico entre os SSDs se repetindo no carregamento do GTA V modo campanha, com diferença praticamente nula entre os SSDs. Por fim, transferindo arquivos entre uma RAM disk e os SSDs, ao passar uma ISO de 6.30 GB, os NVMe terminaram em incríveis 3 segundos na média após rodarmos algumas vezes, a 418 segundos e o HD em 30 segundos. Testando a gravação aleatória ao passar 16.945 arquivos, novamente houve empate técnico no Samsung. Chegamos ao final de mais um breve review, espero que vocês tenham gostado dessa comparação entre o 970 EVO Plus e 970 Pro, e vocês viram aquilo que eu sempre mostro nos meus comparativos de SSDs, nas tarefas do dia a dia, mesmo um muito rápido, acaba ficando próximo a um SSD convencional, e nós temos aqui uma diferença muito pequena na performance entre eles, inclusive, conforme eu mostrei, o EVO Plus chega a ser mais rápido na gravação em alguns testes em relação ao 970 Pro. Então, entre os dois,
Quem tem o melhor custo-benefício, claro, é o Evo Plus. Você acha ele no mercado brasileiro dos R$ 700 a 850 e o 960 Pro você acha uma faixa superior dos 950 a 1.150 reais. Agora, é claro, nós temos que considerar que são SSDs de alto desempenho, são mais caros por oferecer esse desempenho, porque se a gente leva em consideração apenas a capacidade de armazenamento, por menos de R$ 700 reais nós encontramos SSDs de 1 TB, só que SATA 3, mais lentos. Então acaba ficando essa decisão importante para ser tomada. O que eu compro? Um SSD de alta capacidade, pagando ali 700, às vezes 800 reais, ou comprando um de alto desempenho, só que com a metade da capacidade de armazenamento. Aí fica a critério de cada um avaliar as suas necessidades aí, ok? Pessoal, eu quero agradecer ao Edu Ferrari, ele que enviou os SSDs aqui para o canal para que eu faça o review. Ele tem uma loja no Mercado Livre, ele vende esses SSDs, e não apenas eles, mas outros modelos de alto desempenho, Crucial, Adata, de diferentes capacidades, 240, 480, e vende também memória RAM de alto desempenho, especialmente aquelas que são bem difíceis de serem encontradas aqui no mercado brasileiro. Muito obrigado pelo envio, eu vou deixar o link da loja dele aqui na descrição e nos comentários para que você dê uma passada e conferida lá nos produtos dele. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil, um grande abraço e até mais.